E eu queria compartilhar um pouco com vocês de hoje de manhã o que Deus fez na minha vida. Acho que a melhor mensagem que nós podemos pregar é aquilo que Deus fez através da nossa vida. Como eu disse, você pegar e ler, você ministra, mas tem que ser algo coerente com aquilo que você vive, que você passou. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 118. Nós vamos ler o versículo 1, o Salmo 118, do número 1, e depois do número 17. 118 fala assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Número 17: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Vai lá para o Salmo 139. Esse versículo eu gosto muito, que é o 16, muitos já conhecem. Salmo 139, de número 16. Diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que me foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Eu quero contar um pouco o que Deus fez na minha vida, até a minha conversão. Eu me converti em 2003, no Evangelho Pleno, no Recanto dos Coqueirais. Eu não sou de Taubaté, sou natural de Guará. E minha vida, como acredito de muitos, foi uma vida fácil, Cresci numa família que não tinha estrutura familiar, como nós aprendemos hoje. Minha mãe é analfabeta, meu pai é um simples trabalhador, trabalhava de frentista, trabalhou muito tempo na Liber, onde ele aposentou. Mas é um homem que sempre trabalhou, não teve muito presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Do meu irmão, sou eu, meu irmão, que já faleceu, e tenho 2 irmãs que são gêmeas. Não foi assim um pai presente, mas sim um pai que sempre trabalhou para dar o melhor para nós. Que eu me lembro assim, de sentar e conversar com ele, eu nunca conversei. Então tudo que eu aprendi, aprendi na rua, na escola. E foi uma vida, largada, vamos dizer assim. Com 14 anos eu comecei já a me envolver com drogas, com coisas erradas. E ali eu fui crescendo, fui me envolvendo cada vez mais. Os meus amigos eram proibidos de andar comigo, de sair comigo, porque as mães falavam que eu não era uma boa companhia, porque estava envolvido com drogas, com um monte de coisa errada. Perguntavam com quem que você vai sair. Vou sair com o Josué. Não, ele não é companhia para você, você vai sair com ele vai te levar para o mau caminho. Então sempre fui assim meio taxado, no bairro ali, em Pedregulho. Meu pai mora ali no Pedregulho, ali em Guará. Então sempre fui meio taxado assim de um mau elemento, pelo pessoal ali do bairro ali. Eu fui crescendo, envolvendo cada vez mais com droga. Conheci pessoas, bastante perigosas. Eu antigamente era só usuário, depois com o tempo eu vi que estava acabando as drogas ali do bairro ali. Eu comecei a ter contato com outras pessoas, comecei a pegar, comecei a querer vender também para ganhar um dinheiro. Trabalhava, aquele pensamento, eu sempre trabalhei, graças a Deus assim, mas nunca roubei para sustentar meu vício, nada. Nunca assaltei nada, mas trabalhei a vida inteira em serralheria, sempre fui serralheiro. Mas todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava com bebidas, com drogas, com prostituições, essas coisas todas. Aí até que conheci minha esposa, é a atual esposa hoje, foi minha namorada. Conheci ela, nós ficamos juntos. Depois de um tempo nós separamos, terminamos o namoro. E eu fui para um lado, ela foi para o outro. Eu fui para outras cidades, trabalhava em serralheria. Então sempre eu estava trabalhando em outra cidade. Praticamente nunca vivia dentro da cidade onde eu nasci, em Guará. Porque eu trabalhava, pegava serviço para fora e eu ia ter que ir para fora prestar serviço.
Então trabalhei, fui para Jundiaí, ficava um tempo em Jundiaí, lá mesma coisa, droga, conhecia pessoas lá daquela cidade, se envolvia com as pessoas daquela cidade. Trabalhei em Juiz de Fora, fiquei 6 meses em Juiz de Fora, também a mesma coisa. Lá conheci uma favela lá em Juiz de Fora, conheci uns traficantes lá, que lá os caras não tinha maconha naquela época lá, estava faltando para eles. E eu e outro rapaz de Lorena, que foi trabalhar comigo também, tinha acabado de sair do presídio. Vocês começam a ver as coisas, como que o diabo trabalha na nossa vida. Conheci um cara de Lorena, que ele veio trabalhar comigo, veio ser o meu ajudante na oficina. E o cara fazia uma semana que tinha acabado de sair da cadeia por tráfico de droga também. E foi trabalhar comigo. Nós começamos a formar uma amizade, conhecemos esse pessoal lá em Juiz de Fora, lá os caras não tinham maconha. E a gente tinha no estado de São Paulo, então quando eu vinha para cá, a gente levava maconha para lá, transportado no caminhão que ia levar ferramenta, material para a gente trabalhar. A gente tocava ali as maconhas dele e levava para o cara lá, e em troca deles dar cocaína para a gente lá naquele lugar. Porque eles tinham lá o que a gente queria e nós tínhamos aqui o que eles estavam querendo. Então essa vida minha antes de conhecer Jesus foi assim, né? Idas e vindas com drogas, levamos droga para Minas, trazia cocaína de lá para cá para a gente poder cheirar. E foi essa vida nossa, a minha vida foi assim, né? Gostava de usar droga dentro de cemitérios, lá em Guará, quando eu estava em Guará, porque era um lugar tranquilo, onde a polícia não chegava. Ela sabia que a gente estava ali, mas ele chegava até o muro, colocava a cabeça no muro, olhava, mas e a coragem de entrar lá dentro do cemitério à noite para querer pegar a gente? Não tinha coragem, porque não sabia o que esperavam eles ali, né? E nós ficávamos ali, meus amigos, nós ficávamos sentados naquele túmulo ali, a gente levava cerveja, né, dentro de uma caixinha de isopor, ficava ali cheirando, né, porque eram aquelas pedras de mármore preta, aquelas coisas, a gente achava legal aquilo ali, né? Era emocionante você esticar aquelas carreiras de cocaína em cima daquelas pedras pretas de mármore e você cheirar. E final de semana a gente ia, era praticamente assim, era todo final de semana, cheirando, usando droga dentro do cemitério. É uma coisa de louco, você olha e fala, mas, né, dentro do cemitério. Mas era um lugar que a gente se sentia seguro, naquele lugar ali. E a gente saía dali depois, entrava tipo 8, 9 horas da noite e saía ali, 2, 3 horas da manhã, praticamente a noite toda ali, e depois ia para o baile. Final de baile, já via, era só confusão. Todo mundo drogado, todo mundo louco para arrumar briga, arrumar confusão. E depois que eu comecei a ler esse salmo, o Senhor começou a ministrar isso, falando, passa um pouco daquilo que você viveu antes de me conhecer, né, e o que você começou a viver depois que eu entrei na sua vida. A minha vida não foi fácil, né? Depois voltei para Guará, encontrei com a minha esposa, começamos a ficar juntos de novo, né? Tenho 2 filhas, uma de 25 anos, a outra tem 22. E fomos morar junto, né? Ela foi morar na casa dos meus pais, e eu trabalhando em oficina. Então o que eu recebia no final de semana de oficina, que eu recebi por semana, muitas vezes era para usar droga, para beber, comprar alguma coisa para casa, porque eu morava na casa dos meus pais. Tinha uma tia dela que é cristã, que é de Guará também, e tinha uma psicóloga que era da mesma congregação que ela. E essa psicóloga trabalhava em São José, na GM São José. E em 2005, em 95, ela pediu para mim dar um currículo para ela levar nessa montadora que ia começar a iniciar a produção da S10. Eu falei para minha esposa, mas eu vou dar o currículo, um cara que não tem estudo. Eu não tinha estudo na época, tinha até a 8ª série, né? Precisei trabalhar para ajudar em casa, então tive que parar os estudos. Falei, tudo bem, se ela quer, entreguei o currículo para ela, eu mais alguns amigos meus que eram conhecidos dela, entregamos para ela levou, passou uns dias, me chamaram para fazer a entrevista, né? Alongando um pouco, eu fui selecionado para estar trabalhando, em 95 comecei a trabalhar na GM, onde eu estou até hoje, graças a Deus. Aí a gente começa a entender alguns propósitos do Senhor. Eu não conhecia Cristo, assim como Jó disse, né? Conheci e te ouvi falar, mas de andar contigo ainda não. Ouvia falar, a tia dela sempre ministrava na nossa vida, a avó dela, que é cristã, também sempre ministrando na nossa vida, tudo. Mas eu falava assim, a coisa de ser crente é coisa para velho, depois quando eu ficar velho,
né? Eu vou para a igreja. Primeiro eu vou curtir a minha vida. Não gostava de crente, né? Acho que a maioria também nunca gostou, né? Um povo chato, aquelas coisas todas. Mas enfim, eu entrei, comecei a trabalhar e tive que vir para Taubaté, porque o ônibus era daqui para São José, até Guará não tinha. Então eu arrumei uma pensão aqui em Taubaté, fiquei 2 anos morando aqui sozinho assim, com uns amigos meus, que também eram de Guará, de Lorena, Aparecido. E minha esposa ficava na casa do meu pai. Nós pagávamos o aluguel de uma pensão aqui, de uma casa aqui em Taubaté. Aí eu falei para ela, falei assim, amor, vou ver isso aí e levar você para Taubaté. Comprei uma casa financiada na época. Perdi dinheiro porque era tudo fria, né? Era um rolo lá, eu perdi dinheiro na época, me endividei, porque aí ela veio para cá com as minhas filhas. Aqui em Taubaté só eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. A menorzinha minha tinha 1 ano de idade ainda. Aí viemos para cá e eu entrei em dívida porque eu pagava a prestação da casa que eu tinha comprado, pagava aluguel, e virou uma bola de neve tudo aquilo lá. E a tia dela, o pessoal dela que é evangélico, sempre falava, você precisa ir para a igreja. A gente conhecia, mas nunca me interessei em querer ir para uma igreja. E passou um tempo, as coisas começaram a apertar, eu continuei usando drogas, não fumava mais maconha, mas comecei a exagerar no uso de cocaína, porque é uma coisa que quase ninguém percebe, só quem conhece sabe que a pessoa está drogada. Porque a maconha você fuma, você dá vestígio que você fumou, porque seu olho cai, seu olho fica vermelho, você fica meio, né, aéreo, você não perde um pouco a noção das coisas. Mas a cocaína ela te deixa mais esperto. Para quem conhece sabe disso aí. E é uma coisa fácil de você usar, porque não tem cheiro, não tem nada. Você entra no banheiro, você usa e sai e ninguém percebe. Final de semana meu era só bebedeira dentro de casa, graças a Deus nunca fui de frequentar bar. Isso eu nunca fui, de estar em bar, de perder tempo sentado no bar com o Rioli bebendo, não. Quando eu tinha que beber, eu comprava minha cerveja, levava em casa e bebia. E nisso aí eu ia para o banheiro, usava a minha cocaína, voltava, bebia. Quanto mais você cheira, mais vontade de beber dá, porque você não fica bêbado. Quem já usou sabe disso. E perdi muito tempo da minha vida nessa vida que eu levei, né? Carnaval na época, passava praticamente quase o carnaval todo sem dormir, porque você só ficava usando droga o carnaval inteiro, não esquentava a cabeça com nada. E viemos para Taubaté, e eu continuei nessa vida, né, usando drogas escondidas da minha esposa, bebendo, e meu casamento foi se definhando, porque minha esposa falava, você bebia, você era um cara muito chato, você irritava muito as suas filhas, você perturbava demais. Eu acredito sim, porque eu vejo, né, as pessoas agora, amigos meus que muitas vezes bebem, eu sei como uma pessoa fica chata, eu falo, eu era chato mesmo. Ela fala, você era muito chato, cara. Então meu casamento estava se perdendo por causa disso, não dava mais atenção. Tinha que trabalhar a semana inteira para suprir as necessidades dentro de casa, né? Não vi minhas filhas crescerem, isso eu falo para vocês, porque eu ficava enfiado dentro da fábrica a semana inteira, sábado, domingo e feriado. Quanto mais eu trabalhava, mais queria trabalhar, né, fazendo hora extra, tudo aquilo, e praticamente não vi minhas filhas crescerem, né? E foi indo, meu casamento também foi se acabando. Minhas filhas começaram a ir para a igreja, novinha, através de umas amiguinhas dela, foram para a igreja, logo depois minha esposa foi, e logo depois fui eu. Isso foi em 2003. Aí eu me converti. Mas eu ia para a igreja assim, bebia no domingo até na hora do almoço, aí eu ia para a igreja à noite, no culto à noite, aí ela falava assim, nossa, quando você canta, você ainda exala aquele cheiro de cerveja. Falei, mas vou continuar indo, né? Porque eu queria a salvação do meu casamento, minha vida já não estava mais certa, eu vi que já estava se acabando tudo. Eu falei, a única solução era Jesus para minha vida. Se falava que Jesus era tão bom assim, então quero ver. Vamos ver se ele tem solução para esses meus problemas. E fomos indo. Aí acho que foi em novembro de 2003, outubro ou novembro, que eu me converti. Em dezembro ia ter um batismo, e eu queria me batizar. Mas eu não conseguia parar de beber, né?
A cocaína eu já tinha largado mão, porque minha esposa pegou uma época um papelote dentro do bolso da minha calça. E eu comprei, fui cheirando, tinha feito um churrasco em casa, comecei a cheirar, comecei a beber. E chegou a noite, eu peguei, tomei banho para poder dormir, para trabalhar no outro dia. Olha só como que eram as coisas. Cheirava no domingo, à tarde, à noite, e depois na segunda-feira levantava de manhã para poder ir trabalhar. E eu esqueci um papelote de cocaína dentro do bolso da calça. Minha esposa foi pegar a calça no outro dia para lavar, achou aquele papelote de cocaína. Aí ela falou que aquilo lá para ela era o fim. Ela falou, não dá mais, né? A gente vai se separar, não dá, porque você não tem jeito, você não cria vergonha na cara. Chamou meu pai, conversou com meu pai, quando meu pai veio para cá, meu pai vinha direto para cá. Falou para meu pai que a gente ia se separar, tudo. Aí entrou o processo de a gente poder ir para a igreja. Aí foi um processo, né? De trabalhar de Deus na nossa vida. Aí quando foi em dezembro eu queria me batizar, só que eu não conseguia mais parar de beber. Bebia direto. Aí um dia eu peguei e falei para Deus, eu conto, o pessoal até dá risada. Falei para Deus, Deus, eu quero passar por esse processo de batismo. Eu não consigo parar de beber. Mais que eu queira, eu não consigo. Então, o Senhor faz algo. O Senhor faz alguma coisa para mim, porque eu não quero me passar pelas águas estando desse jeito. Eu quero fazer as coisas certas, quero fazer as coisas corretas. E um dia ela pegou, fazendo o almoço. Ela falou assim, você não vai beber hoje não? Eu falei, não vou. Eu falei, não sei, estou pensando, falei assim para ela. E ela estava na cozinha, eu estava na área de serviço conversando com ela. Aí eu peguei e falei, eu vou lá comprar uma cerveja. Eu comprei 2 cervejas. E ela fazendo almoço, eu abri, na área de serviço, eu peguei e coloquei dentro do tanque assim a cerveja. E o primeiro gole que eu dei, irmãos, aquela cerveja parece que ela ficou igual aquela propaganda da Skol, quando passa que fica quadrada aqui na garganta. O primeiro gole de copo de cerveja que eu dei, aquilo parou na minha garganta. E eu não conseguia soltar e não conseguia engolir aquele negócio. E meu olho começou a vermelhar, lacrimejar, aquele negócio parado na minha garganta, começou a sentir aquele cheiro de azedo, aquele cheiro de cevada, aquele negócio ruim. E eu querendo cuspir, eu não conseguia, querendo engolir, não conseguia. Ela olhou para mim e falou, o que está acontecendo? Eu chacoalhava a cabeça para ela, que eu não conseguia falar também. Até que uma hora eu consegui soltar aquilo ali dentro do tanque. Ela falou, o que foi? Eu falei, não rodou. Ela falou, como assim? Eu falei, eu não consegui engolir a cerveja. E eu peguei, abri a torneira, virei a garrafa de cerveja, peguei a outra, abri também, joguei e falei, agora também eu não bebo mais. Depois desse dia eu nunca mais coloquei um copo de cerveja na minha boca. Aí eu entendi que aquilo era um propósito de Deus, já que eu tinha pedido para Ele, né? Ele viu que minhas forças eu não consegui parar, Ele fez aquilo ali. Me batizei e tudo. Esse processo que eu fiquei na igreja, no Evangelho Pleno ali, foram 13 anos. 13? Não, foram 8 anos. Mais ou menos. Foi isso mesmo. Depois tive que sair, aí passei por outras igrejas até eu cheguei aqui, no sonho de Deus. Já conhecia aqui, porque aqui antigamente era o do Evangelho Pleno. Então sempre estava aqui em cima, tinha os eventos, eu estava aqui. Mas eu me converti em outra igreja. Mas o que eu quero dizer para você desse meu testemunho, por situações diversas que você esteja passando, sempre tem um propósito de Deus na sua vida. Eu sempre tive vontade de vir morar em Taubaté. Olha como que é as coisas. E Deus abriu uma porta de emprego para mim em São José, né? E hoje eu moro aqui em Taubaté. O pessoal fala, por que você não quis morar em São José? Eu falei, não, eu queria morar em Taubaté. Arrumei uma casa aqui e aqui, me converti aqui nessa cidade. E quando eu estava na fábrica em 2011, eu fui demitido. Porque um esforço repetitivo, adquiri algumas lesões no ombro, no cotovelo, né, na coluna. Quem trabalha em fábrica sabe disso. Todo mundo trabalha em fábrica, é estourado. Então eu tenho o ombro operado, tenho 3 âncoras no ombro, tenho o cotovelo operado. E em 2011 me demitiram. Eu falei, e agora? Só eu e minha esposa em Taubaté, minhas filhas, né, ainda eram meio pequenas. E para você chegar na sua casa e dar uma notícia dessa para sua esposa, né, você está acostumado com um padrão de vida. Me demitiram na hora de ir embora, 3 horas da tarde. Eu saía 3h05. Eu estava fechando o meu armário
para poder ir pro vestiário tomar banho. O encarregado me chamou, falou assim, a menina do RH e a supervisora quer falar com você. Eu falei para ele, cara, você não vai me mandar embora agora, vai? Eu falei assim para ele. Aí ele deu risada, falou, não sei o que é. Eu falei, vamos lá. Cheguei lá, eles estavam lá, né, me demitindo, que eu não fazia mais parte do quadro funcionário, aquelas coisas todas. Falei, beleza, só falei para ela assim, eu vou correr atrás dos meus direitos. Ela falou, pode correr atrás dos seus direitos. Se você tiver direito, você volta. Eu falei, beleza. Aí saí, liguei para o meu advogado. Por causa desses problemas meus, ela não poderia ter me demitido. Aí eu entrei com uma ação na justiça. Fiquei 1 ano e meio desempregado, meu irmão. Fui mandado embora em 2011. Aí vem todo aqueles pensamentos, e agora o que eu vou fazer? O ombro ruim, cotovelo tudo operado, tudo estourado. Você vai procurar emprego, não conseguia achar, porque eles olhavam a minha carteira e falavam, cara, mas não posso te dar emprego, olha o salário seu. Como que vou te dar emprego? Né? Fala, cara, eu preciso trabalhar. Né? E a gente vai entrando em desespero. Minha esposa ficou desesperada. Falei, agora, mas o que a gente vai fazer? Falei para Alexandre, não sei. Falei, está na mão de Deus. Está na mão de Deus, vamos ser cuidados por Deus. Mas aquela emoção do ser humano é difícil a gente entender isso aí. Não é fácil você falar que você vai ser cuidado por Deus. Você fala para o irmão, não, você vai ser cuidado por Deus, não se preocupa, Deus te cuida. Mas quando chega na sua vez, você passar isso na pele, é difícil. Porque você quer uma resposta de Deus e não consegue. Você quer entender algo e você não consegue. Porque muitas vezes a sua carne ela já começa a falar mais alto que o seu espírito. Você começa a dar mais ouvido para a sua carne do que para o espírito. E foi difícil. Quem ficou desempregado ou está desempregado sabe como é difícil. 1 ano e meio eu não conseguia emprego. Não conseguia trabalhar, fazia alguns biquinhos ou outro ali, mas também não poderia forçar muito, porque meu ombro, né, estava com problema, meu cotovelo também está com problema, não posso pegar muito peso, não posso forçar muito, fazer muita força com o braço direito. E entrei na justiça, foi esse processo, e agora aquela angústia, volto ou não volto? O advogado falou, não, você vai voltar. Falei, mas quando? Não sei, tem que depender do juiz. Eu falei, tá bom. Eu todo dia entrando na internet para saber se saiu alguma coisa do meu processo, e nada. Foi 1 ano e meio assim. Mas eu falo, foi 1 ano e meio sem trabalhar, mas foi um dos melhores anos da minha vida. Nesse 1 ano e meio, Deus não me deixou faltar nada. Das coisas simples, como um pão com mortadela que a minha filha tinha vontade de comer, até uma pizza. Você vê o cuidado de Deus. Ela acordar de manhã assim e falar, pai, queria comer um pedaço de pão com mortadela. Você não tem para comprar. E chegar tarde, alguém bater na sua casa e falar assim, ó, Deus mandou trazer isso aqui para você. E você vê que era pão, mortadela, refrigerante. A gente sair do culto da igreja e falar assim para a mulher, puxa, queria comer uma pizza hoje. Mas como não tem, vamos comer o que sobrou do almoço. Você chegar na sua casa, o telefone tocar, falando onde você está? Falou, estou em casa, acabei de chegar em casa. Você vai sair? Eu falei, não vou sair não. Aguenta a mão então que estou chegando na sua casa. Eu falei, beleza. Aí bate palma lá, sai. O irmão lá da igreja, 2 formas de pizza. Falou, eu estava na pizzaria, a minha esposa e minha filha para comer pizza. E Deus falou que era me trazer na sua casa para a gente comer junto. Então a gente começa a ver o cuidado de Deus, né? Quando realmente você confia nele. Você entrega a sua vida para ele. Você vê que ele cuida. E esse versículo do 118, 17, que fala que não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu estou contando porque é um mandamento, eu tenho que contar aquilo que Deus fez da minha vida. Livramentos de morte, na época eu estava usando droga, quantas vezes correndo, em briga, e você sentia a bala do revólver passar na sua orelha, assim, ó, você sentia aquele
aquele zunido dela passar, aquele vento dela passar assim, e você correr, o cara tá atirando em você, você correr, entendeu? De você para um bairro, depois você tá voltando sozinho, tava eu e mais um amigo voltando, e passamos por um descampadão, e vi que tinha uma cilada pra gente ali, ó, pessoas esperando a gente para pegar a gente, para poder brigar, porque a gente brigava muito, era muito briguento naquela época, então tinha rivalidade. O pessoal chegava e falava, se você for para o nosso bairro, você vai ver o que vai acontecer. E do mundo falava para ele assim, ó, tudo bem, eu não vou no seu bairro. Seu bairro para mim não tem nada que interessa lá. Mas o meu bairro tem as coisas que te interessam. Então se um dia eu for para o seu bairro, você fizer algo para mim, quando você vier para o meu, vai ser pior para você. Se eu chegar aí no seu bairro e você for fazer uma coisa para mim, você tem que acabar com a minha vida. Porque se não acabar com a minha vida lá, quando você vier no meu, eu acabo com a sua. Porque o meu bairro era mais movimentado, salão de baile, essas coisas, era tudo no meu bairro. Aí eles falaram, não, então beleza, então pode ir lá, então a gente não vai fazer nada não. Eu falei, então tá tranquilo. Eu entro no seu bairro, vocês não fazem nada, vocês vêm para cá também, a gente não vai fazer nada, beleza? Beleza. Mais uma vez eu fui para lá com um amigo meu. Tinha uma namorada lá, uma ficante na época. Fomos para lá, depois na hora de vir embora, o pessoal me viu lá, e o pessoal tinha ciúme da menina. Na hora que eu estava voltando com esse amigo meu, fizeram uma cilada, estava esperando a gente numa tocaia para pegar eu e esse amigo meu. Só que a gente percebeu e conseguimos dar a volta neles. Mas você vê que tantas coisas que eu passei nessa época sem conhecer a Deus, comecei a entender depois que o livramento que Deus tem dado para a minha vida, para chegar até onde hoje estou. Hoje eu, graças a Deus, estou bem casado, tenho uma esposa que me ama, eu amo a vida dela também, tem minhas filhas, são duas meninas maravilhosas, entendeu? E eu só tenho a gratidão de compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Às vezes vocês devem estar passando por algum momento na vida de vocês também, que não conseguem entender o que Deus está fazendo. Mas tudo está diante do Senhor. Como o Salmo 139 diz, todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Tudo aquilo que Ele determinou na minha vida, na sua vida, vai se cumprir. Todo esse período meu sem conhecer a Deus, Deus já sabia de tudo isso. Estava escrito nele esse período, a data da minha conversão, tudo. Então não tem como nós mudarmos aquilo que Deus determinou para mim e para você. Tudo que Ele escreveu a seu favor, a sua vida, neste livro, Ele vai cumprir. Você pode passar por situações difíceis e falar, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Ele está sempre do seu lado. Ele não te abandonou, como muitas vezes nós pensamos nisso. E muitas vezes nós somos ingratos nessas coisas, achando que Deus nos abandonou, queremos abandonar Ele. E nós que abandonamos a Deus, não é Ele que nos abandona. A Bíblia fala, Isaías fala que pode uma mãe que ameaça esquecer seu filho. Aí você fala, mas como uma mãe abandona o seu filho, esquece seu filho? A gente vê isso caso acontecer de mães abandonarem seu filho numa lata de lixo, na beira de um rio. Pode sim, mas Ele fala que Ele nunca nos abandona. Uma mãe sim pode abandonar um filho, mas Ele não nos abandona. Então eu comecei a entender que todo esse processo que passei, tudo tinha um propósito a ser cumprido na minha vida. Então tudo que você está passando, meu querido, tem um propósito de Deus. Por mais difícil que seja, por mais demorado que seja, mas ele tem um fim. Assim como teve um fim nesse processo todo da minha vida também. Livramentos que Deus me deu, as companhias que as mães não queriam deixar os meninos andarem comigo porque eram um mau elemento naquela cidade. E às vezes agora eu vou para Guará, às vezes na casa do meu pai e vejo aquele pedaço onde meu pai mora ali, onde eu cresci. Muitas vezes encontro com amigos meus ali e vou conversar com eles. Aí eu falo para minha esposa, eu falo, nossa, como Deus é bom, né? Me tirou no lugar daquele, um cara que só tinha uma 8ª série, me arrumou um emprego numa multinacional, que eu falava que eu achava que eu não ia ser capaz disso aí, mas Deus falou que não era a minha capacidade, mas sim era obra dele. Essa mulher que conseguiu esse emprego para mim, depois de eu ter entrado ali, passou acho que uma semana, precisamente eu não sei recordar os dias, ela saiu, ela pediu demissão da empresa, onde era psicóloga ali, para poder assumir uma igreja. Deus tinha falado para ela que ela para ela sair da GM,
que tinha uma igreja pronta para ela pastorear a igreja. E acredito que hoje ainda ela deve ser pastora dessa igreja, não sei nem onde ela está mais. Mas eu comecei a entender que tudo tem um propósito de Deus. O cara que tinha apenas a 8ª série, drogado, não tinha onde cair morto, vamos dizer assim, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida boa, né? Tudo dou glórias ao Senhor. Comprei a minha casa, acabei de pagar a minha casa, quitei minha casa, tenho meu carro, né? Tenho uma esposa maravilhosa, tenho minhas filhas maravilhosas também. E tudo isso eu devo a Deus. Tudo isso eu dou mérito a Ele, porque na minha capacidade eu não teria conseguido nada disso. Até ontem eu estava assistindo uma TV com ela, está passando uma reportagem lá do cara que a polícia invadiu a casa dele. E estava a mulher e dois filhos, uma criança de colo e uma maiorzinha. E o policial me perguntando para ela, tem alguma coisa aqui? Ela falava, não. Moça, me ajuda para você se ajudar. A gente recebeu uma denúncia que tinha droga na casa aqui, então se você não falar, vai ser pior para você. E ela foi negando, até que os caras acharam droga na casa da mulher. Aí o namorado, o marido dela, ligou para ela, os policiais estavam lá, fizeram ela atender o celular. Ele começou a falar para ela, sai daí que os caras vão aí, pega isso, pega aquilo outro. E o policial no viva voz, e ela falando no viva voz com o marido, e o policial ouvindo tudo aquilo ali. Aí o policial depois pega o telefone e fala para ele assim, não, vou mandar um advogado aí. O policial falou, não, você não precisa mandar um advogado aqui, manda um advogado lá na delegacia, porque sua esposa vai para lá. Agora eu quero ver se você é homem, tem caráter para ir lá assumir a responsabilidade, porque a sua esposa vai para a prisão, você está aí. Então se você for homem, tem caráter, você vai aparecer com o advogado lá, né? Aí depois minha esposa pegou e falou para mim assim, viu como Deus é bom? Eu falei, é verdade. Ela falou, se não fosse Deus, onde você estaria hoje? Eu falei, não sei. E eu sempre falo para ela, eu não sei onde eu estaria hoje, se Deus não tivesse me encontrado. Porque pela vida que eu levei, eu acredito, se Deus não tivesse me encontrado, não estaria aqui hoje. Não teria casado, né, não teria minhas 2 filhas. Porque, como eu falei, vejo os meus amigos lá, eu falo para ela como o tempo para essas pessoas. A pessoa que não tem Deus, que não vive Cristo, ela não tem vida, sabendo disso. Eu vejo as pessoas lá, os meus amigos, e olho e falo, como o tempo parou para eles. Vou conversar com eles, é o mesmo assunto da minha época atrás. Fulano matou não sei quem está preso, não sei quem morreu na cadeia, não sei quem lá foi preso com tanto de drogas. O outro, não sei o que, o outro está com rixa, não sei, falou que vai matar, não sei o que. Fala, como que pode isso, né? Eu estou em Taubaté faz 20 anos, 22 anos mais ou menos, que eu vim de Guará para Taubaté. E a mesma coisa, o mesmo assunto não muda. Não muda. Uma pessoa que não vive Deus, não tem Deus na vida dela, ela não consegue viver, ela não tem vida. Uma pessoa que vive no estado de letargia. E o que é isso? É uma pessoa que ela não tem estímulos àquilo que passa ao seu redor. Mesmo a pessoa ela estando consciente do que está passando, ela não tem um estímulo de reagir àquilo que está acontecendo ao seu redor. E até muitas vezes nós mesmos, cristãos, vivemos muitas vezes nesse estado de letargia. A gente não consegue reagir ao que está acontecendo ao nosso lado. Muitas vezes nós nos sentimos acomodados com a vida que nós levamos. Vemos as coisas, aquilo que Deus fez na nossa vida, mas muitas vezes não temos aquele estímulo de poder exaltar e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. As coisas começam a dar errado na nossa vida, nós começamos a reclamar. As coisas dão errado na nossa vida, a gente começa a culpar a Deus. O Senhor me abandonou, o Senhor não está aí por mim. Nós não conseguimos reagir àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nos acomodamos à vida cristã que nós levamos. Viemos ao culto, damos nossas ofertas, damos nossos dízimos, nossa primícia. As coisas acontecem e a gente não reage. Consciente das coisas que estão acontecendo, a gente não reage. Só queremos reclamar, muitas vezes porque ficamos desempregados, muitas vezes porque adquirimos uma doença, uma enfermidade. Mas não entendemos que tudo isso
já foi determinado por Deus. E quer simplesmente saber qual vai ser a nossa reação quando tudo isso vier na nossa vida, quando tudo isso acontecer na nossa vida. Qual é a reação que você está tendo naquilo que está acontecendo na sua vida no dia de hoje? Como você tem reagido às situações que têm acontecido na sua vida? Reclamando? Não vai adiantar? Nada. Nós temos que reagir a tudo isso. Contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Exaltar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Apesar de todas as dificuldades que temos passado, Deus sempre está conosco. Deus sempre está dando um escape. A Bíblia mesmo relata que Ele não dá nada daquilo que a gente pode suportar. Quantas vezes eu mesmo olhava e falava: Deus, eu não aguento mais essa situação, como que eu vou sair disso? Como que eu vou sair disso? E eu passei por aquilo. Muitas vezes nós sofremos poucas coisas hoje. Você olhar para o seu passado, quantas coisas piores você passou na sua vida do que você está passando hoje. E Deus te tirou daquela situação. Muitas vezes antes de você mesmo conhecer o Senhor, de você andar com Ele, Deus te tirou daquela situação, como me tirou na época que eu não conhecia Cristo. Conhecia de ouvir falar. Quantos livramentos Deus me deu naquela época? Quantos livramentos Deus tem me dado hoje, que muitas vezes nem eu sei, nem eu fico sabendo. Quantos livramentos Deus tem te dado hoje, que você também não fica sabendo? E muitas vezes nós somos ingratos a tudo isso que Deus tem feito na nossa vida. Muitas vezes nós somos ingratos àquilo que Deus tem nos dado. Achamos que é pouco, queremos mais. Mas Deus sabe aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Ele não está para satisfazer os desejos do meu coração, daquilo que eu quero, mas assim que Ele sabe que é o melhor para mim. Porque os nossos desejos é sempre querer mais, mas nunca saber se aquilo que nós queremos realmente é a vontade de Deus para a nossa vida. É aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são como os pensamentos do Senhor. Os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. Nessa manhã eu queria compartilhar, foi o que Deus me inspirou a falar nessa manhã, aquilo que Ele fez na minha vida. Foi a primeira vez que eu falo isso. É a primeira vez que eu conto, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Com 15 anos de conversão. É a primeira vez que eu pego o microfone num púlpito, que eu falo o que Deus fez na minha vida. Muitas vezes contei assim um pouco, conversando com um amigo ou outro, testemunhando alguma coisa ou outra. Mas assim, num púlpito, e pegar um microfone e falar o que Deus fez na minha vida, foi a primeira vez. Eu vi que até me emocionei um pouco aqui. Porque foi coisa que marcou, de gratidão a Deus pelo que fez. A minha filha fala: pai, queria comer o pão com mortadela, e você não ter para comprar, depois da tarde aparecer isso aí. A pessoa chegar e falar assim: pastor, está aqui, ó, Deus mandou semear na sua vida. Fala: mas o que é isso? Não, é uma semente. E no outro dia minha mulher falou assim: amor, acabou o gás. Entendeu? Deus já muitas vezes provendo. Antes das coisas acontecerem, Deus já estava provendo. Aí eu falo: puxa, aquela semente era para comprar um botijão de gás. De máquina de lavar. Qual mulher gosta de ficar sem máquina de lavar hoje? Ninguém gosta. Quantas vezes minha mulher fala: amor, a máquina pifou. Eu falava para ela: Alexandre, põe a mão na máquina e ora. Põe a mão na máquina e ora. Você não tem fé? Falava para ela: você não tem fé? Ela colocava, a máquina funcionava. Porque queimava o termostato da máquina, lá o painel eletrônico, queimava aquilo ali. E você ia trocar um painel daquele ali, de uma vez que eu fui ver para trocar, era R$280 um negócio daquele. Entendeu? Falava: põe a mão na máquina e ora. Ela colocava a mão na máquina, colocava a mão na máquina e orava, a máquina voltava a funcionar, passava um tempão funcionando de novo. Acabou o gás. Eu não tinha semente, ninguém tinha semeado na minha vida, eu estava sem dinheiro, eu falava para ela: põe a mão no botijão e ora. E ela colocava a mão no botijão, orava, e a gente cozinhava mais um tempo sem gás. Eu não sei como, mas cozinhava.
Né? São coisas que muitas vezes a gente passa despercebido na nossa vida. Aquilo que Deus está fazendo, Ele passa despercebido na nossa vida. Porque nós queremos coisas grandes, né? Para mostrar para as pessoas as coisas que estão acontecendo. Mas Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. É onde nós temos que dar graças a Deus por isso, não por ter nos dado coisas grandes. Aonde todo mundo pode olhar e admirar, puxa, olha só o que Deus fez na vida do irmão. Não, e nas mínimas coisas dentro da sua casa, você tem glorificado a Deus por isso? Ou você tem sido ingrato por isso? Então essas coisas eu queria que fosse edificante para a vida de vocês também, como foi na minha vida. Por isso que eu falo que eu fiquei, ruim ontem, buscando uma palavra de Deus para ministrar, e não tinha a resposta de Deus. Eu falei, como é ruim você procurar algo de Deus e Deus não responder, porque Ele sabia que eu queria uma coisa diferente, não era aquilo que Ele estava querendo para o dia de hoje. Como eu falei, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? E Ele não me respondia. E hoje de manhã, mesmo versículo, que já há meses atrás já tinha vindo ao meu coração esse versículo. Ontem à noite foi isso e hoje de manhã de novo. Eu falei, então eu entendi o que o Senhor quer, não é a minha vontade. Eu glorifico o Senhor por isso. Porque se fosse da minha vontade, com certeza seria uma coisa totalmente diferente, uma coisa que não ia edificar a vida de ninguém. Mas eu creio que aquilo que eu contei hoje aqui, para alguém deve ter servido. Porque eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. O que o Senhor quer para amanhã? O Senhor sabe quem vai estar lá. O Senhor sabe as pessoas que estão lá para ouvir. Eu não sei, o Senhor sabe. E Ele sabe todas as coisas. Eu queria encerrar isso aí e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, tem feito e vai fazer ainda mais. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós. Mas nós temos que ter essa consciência de que tudo aquilo que nós passamos é da vontade dEle. Até os erros que nós cometemos, Deus sabe que a gente iria cometer esse erro. E eu glorifico a Deus por isso. Por todo esse tempo, antes de conhecê-lo, Ele veio cuidando de mim, veio cuidando da minha família. Depois de convertido também, com certeza Ele tem cuidado, vai continuar cuidando. Só dessa experiência de passar, porque eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Sempre trabalhei, desde os 14, 15 anos, eu nunca fiquei desempregado. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você sabia que era fácil você arrumar um emprego. Você saiu, principalmente, molecão, eu saía de uma oficina e entrava na outra. Falava, nessa semana eu não vou trabalhar, quero descansar. Aí a semana seguinte eu chegava na oficina, falava, tá precisando de serralheiro? Aí, tô, tá bom, tá empregado. Era assim, naquela época era assim. Eu tenho 47 anos. Você pega 30 anos atrás, era assim. Era fácil você sair do emprego e arrumar outro. Então eu nunca fiquei desempregado. A primeira vez que eu fiquei desempregado foi em 2011. 1 ano e meio desempregado. Para mim era o fim daquilo ali. Teve uma época até que a Alexandra falou, amor, o que a gente vai fazer? Eu falei, Alexandra, eu não vou fazer nada. E ela, mulher, do desespero dela, ela ficava preocupada. Uma coisa que eu falei para ela e sempre carrego comigo, eu falo assim, Alexandre, a Bíblia fala que nós não temos que nos desesperar com o dia de amanhã. Eu falei, amanhã é outro dia. A gente amanhecia, ela ficava preocupada. Eu falei, amor, amanhã é outro dia. Vamos viver hoje. Hoje. Deus preparou o dia de hoje para nós vivermos esse dia hoje. Amanhã é outro dia. O que Deus tiver para nós hoje, vai ser provisão dEle. Se tiver ovo para comer no almoço, a gente vai comer. Se não tiver também, nós não vamos comer. De fome nós não vamos morrer. Amanhã é outro dia. Então eu não vou me preocupar, deixar de viver hoje na minha vida, pensando no amanhã. Porque amanhã pertence ao Senhor. A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Então todo dia há de suceder um mal na nossa vida. Nós não temos como fugir disso aí. Todo dia tem algo na nossa vida para acontecer. Eu falei, então vamos viver hoje, amanhã é outro dia. Aí um dia ela falou que ela estava orando a Deus, Deus falou para ela assim, quem sustenta a sua família sou eu. Não é o sustento que vinha da fábrica, não é o salário da fábrica que te sustenta. O seu sustento e da sua família vem de mim. Então não se preocupa. Não se preocupa, falou assim para ela.
Depois desse dia, nunca mais ela falou mais nada. Depois desse dia, ela entendeu que realmente a nossa provisão, a nossa fonte vinha do Senhor. Não é do meu salário da fábrica. Mesmo eu tendo ficado sem salário 1 ano e meio, Ele cuidou. Foi um dos melhores anos da minha vida. Até viajar para fora eu viajei. Para o exterior eu fui viajar nesse período de desempregado. Coisa que a vida toda trabalhando até hoje eu não consegui fazer. Em 1 ano e meio desempregado eu fui. Fiquei 1 semana no Peru, no congresso que teve uma vez lá. Então foi um dos melhores dias da minha vida. Porque a gente fala viver da fé, é fácil você falar para as pessoas. Mas quando chega na sua vez de viver, aí é diferente. Aí Deus quer ver realmente a sua fé e viver nisso aí. Depender dEle totalmente. Amém? Então eu gostaria que você se colocasse em pé. E reflitam mais, naquilo que Deus tem feito. A nossa vida é só de gratidão ao Senhor. Às vezes eu pego e falo: Deus, como que eu posso pagar tudo aquilo que o Senhor fez para a minha vida? Que benefícios eu darei ao Senhor, o salmista fala, por tudo aquilo que Ele tem me dado. Que benefício. Como eu posso retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado? De que maneira? Somente gratidão. É o que o Senhor requer de nós. Gratidão, fidelidade, obediência, reconhecimento. É a melhor forma de a gente agradar ao Senhor, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Tudo aquilo que você tem passado, meu querido, na sua vida no dia de hoje, as circunstâncias que você tem passado, não se preocupe. Deus está no controle de tudo isso. Ele sabe o momento certo de tudo isso, Ele sabe o final de tudo isso. E com certeza o final é totalmente diferente daquilo que você está pensando. O final é um final feliz, não é um final triste. Com Deus nada é tristeza. Tudo se torna em alegria, até velório se torna em alegria. Até um velório se torna em alegria. Com Deus nada é tristeza, irmão. Nada é confusão, tudo é paz. Tudo é alegria, tudo é gozo, tudo é júbilo. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Somente ore. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. O mal nosso hoje em dia é orar, pedir a Deus as coisas. Coisas que nós entendemos muitas vezes que Ele não sabe daquilo que nós precisamos. Mas a nossa oração tem que ser diferente, tem que ser apenas de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, tanto bom ou tanto ruim. A Bíblia diz, tudo em dai graças. Tudo dai graça no tempo bom ou no tempo ruim. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Queremos despedir daqueles que nos assistem pela TV Rica. Que Deus abençoe também você na sua casa, que aquilo que você ouviu da minha vida possa edificar a sua vida também. E saber que Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Nada foge do seu controle, nada está longe das tuas mãos. Todo o poder e autoridade está nas mãos do Senhor. Deus abençoe você na sua casa também, em nome de Jesus.